Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre implante coclear, o que é e quais são os principais critérios de indicação. Vamos lá! Bom, então vamos começar conversando sobre o implante coclear. O que é? O implante coclear é uma prótese auditiva que ela é parcialmente implantável. Essa parte implantável vai ser inserida pelo médico otorrinocirurgião por uma cirurgia na orelha. Essa cirurgia, então, é onde será inserido a parte interna do implante coclear. Nessa parte interna, vou deixar a imagem aqui para vocês, a gente tem os eletrodos que serão inseridos na cóclea, que é o nosso órgão auditivo. Na cóclea estão as principais células ciliadas. No caso das perdas auditivas, principalmente as neurosensoriais, as células ciliadas estarão deficitárias ou, é claro, com uma função reduzida. Então, os eletrodos do implante coclear, da parte interna do implante coclear, vão fazer o papel dessas células que, no caso das perdas auditivas, não estão funcionando. A partir disso, então, dos eletrodos fazendo o papel das células ciliadas, serão enviados para o nervo auditivo impulsos elétricos, para que o nervo auditivo envie essa informação também para o cérebro, que é onde a gente vai ouvir e compreender o som que foi gerado. Outra parte também muito importante do implante coclear, é claro, é a parte externa, que é o processador de fala, aquele que vai ficar atrás do ouvido com o cabo e a antena. Essa antena ela vai realmente grudar na cabeça do paciente, porque a parte interna que foi inserida pelo cirurgião, como vocês viram na imagem, além dos eletrodos, ela tem um ímã. Esse ímã vai ficar lá dentro, fechadinho, tudo certo, vai fazer o papel da orelha interna, e a parte externa do processador de fala, então, da antena, vai grudar aqui na cabeça, que é por onde vai ser recebido os sinais acústicos externos. Então, o processador de fala ele tem um microfone que vai captar essas informações, enviar para a antena, que vai enviar para a parte interna e fazer todo aquele processo que eu expliquei para vocês em relação às células ciliadas, até o nervo auditivo, até o cérebro, o córtex auditivo. Bom, mas então, para quem é indicado o implante coclear? Existem vários critérios de indicação que foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde, claro, em conjunto com vários profissionais da área, para definir isso, a partir de artigos científicos, a partir de estudos que comprovaram a eficácia ou não do implante coclear em diferentes populações. O principal critério de indicação é realmente a perda auditiva, a perda auditiva neurosensorial severa ou profunda. Mas existem vários exames que os otorrinos, as fonoaudiólogas, audiologistas precisam fazer para identificar exatamente o quanto que é aquela perda auditiva. Se é de um lado, se é dos dois lados, se um lado é melhor, se um lado é pior, se um lado é normal. Então existem muitas variações que podem ocorrer de pessoa para pessoa. Então uma coisa que a gente fala muito na nossa área é cada caso é um caso. Então não se comparem. Isso é o principal que vocês devem saber. Percebeu qualquer dificuldade auditiva? Procura um médico otorrino, procura uma fonoaudióloga para que a avaliação possa ser feita de uma maneira precoce. Isso é outra coisa que a literatura reforça muito, que é o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente conseguir identificar que existe uma perda auditiva, antes a gente vai conseguir pensar na reabilitação. E essa reabilitação começa, na verdade, com a prótese auditiva convencional, que é aquele aparelhinho que fica atrás do ouvido, com o molde, aquele tradicional que na nossa área a gente chama de AASE. Então, esse é um critério de indicação muito importante, o uso de AASE previamente à cirurgia de implante coclear. Por quê? Porque a partir disso, o sistema auditivo, tanto periférico, que é realmente quem recebe o som, quanto cortical, que é o desenvolvimento do nosso cérebro, a parte auditiva dele. Então é muito importante o uso do AASE justamente para já ter uma estimulação na via auditiva. Mas muita gente pergunta, fala, nossa, mas eu uso o aparelho e eu não escuto nada. Ou já ouvi pessoas dizerem que usam a prótese e não ouvem nada. Como que está estimulando? Está estimulando, fiquem tranquilos. Isso muitas vezes acontece porque o aparelho ele tem uma limitação acústica de regulagem que a fonoaudióloga pode mexer. Então pode ser que você não tenha percepção auditiva, que você não tenha a sensação do som, porque a sua perda auditiva realmente é muito acentuada.
Porém, o nosso sistema auditivo, o nosso cérebro, ele é muito esperto. Ele vai saber que tá sendo enviado som, que tá sendo enviado estimulação. E a partir disso, ele vai conseguir então captar essas mensagens, digamos assim, e se desenvolver frente a esse estímulo. Isso é muito importante para o posterior uso do implante, porque quando a gente começa a usar o implante coclear, então, o nosso córtex auditivo já está mais preparado para aquela estimulação elétrica. Então, seguindo esse raciocínio do desenvolvimento do córtex auditivo, outra coisa muito importante que a gente deve entender é realmente quando que começou essa perda auditiva, porque isso vai fazer toda a diferença no sucesso com o implante coclear. Se foi uma criança que já nasceu com a perdinha auditiva, que já colocou a ASE e está fazendo todo o processo para o implante, realmente existem mais possibilidades dela se desenvolver bem, dela ter bons resultados, por conta de uma coisa que a gente chama de plasticidade neuronal. O cérebro da criança está apto a receber vários estímulos externos e aprender com eles. Já no adulto, a nossa plasticidade neuronal continua, mas ela diminui. Então fica mais difícil. Então um adulto que perdeu a audição quando criança e nunca usou nenhum tipo de prótese auditiva, talvez não tenha tantos benefícios quanto aquela criança que já teve toda essa experiência. Então, todos esses fatores, como por exemplo a idade, né, a quantidade de anos que a pessoa tem, mas também a idade auditiva. Na audiologia esse termo é muito usado, porque a idade auditiva significa quando que aquela pessoa começou a ouvir, ou no caso, quando aquela pessoa parou de ouvir. Então isso é muito importante para a gente ter uma ideia de quanto tempo o córtex auditivo está em privação sensorial, porque aí então a gente vai ter uma ideia do quanto que a estimulação elétrica do implante vai conseguir ajudar ou não, ou talvez não tenha tantos benefícios assim. Outra coisa importante que às vezes as pessoas têm dúvidas é em relação ao implante coclear uni ou bilateral. Essa indicação é uma indicação médica, tá bom? Que, claro, vai ter como base os resultados audiológicos realizados pela fonoaudióloga e também os exames de imagem e todos os outros que o médico otorrino vai pedir. Então é uma decisão realmente da equipe de implante coclear. Bom, pessoal, então esses são os principais critérios de indicação e as principais dúvidas que geralmente a gente recebe. Se vocês quiserem se informar melhor e ler o documento na íntegra, eu sugiro a vocês procurarem no Ministério da Saúde todos esses critérios de indicação para o implante coclear. Eles estão disponíveis, é claro, no Google. Se você colocar as palavras-chave, provavelmente você vai encontrar. Aqui no canal eu vou trazer cada vez mais informações, tá, acerca desse tema. Se vocês tiverem dúvidas até desse vídeo ou outras questões que eu não disse hoje, coloca aqui nos comentários para mim que eu trago as informações que vocês estão procurando. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também para quem quiser me seguir lá no Instagram. Até a próxima!